pronto, já troquei o link também na professor Olival Tá, se eu vou trocar já. apresenta lá e já começa. Agora aparece aqui que tem 122, né? Dois Aumentou. segundos, tá aparecendo já. Dá as boas-vindas. Então, eu vou começar, então. E aí o professor Já Olival se estou apresenta Está transmitindo Tá, comigo, e na né? L3 já tá aparecendo também. Pode ser? Ok. Sim, Tá, então a gente eu já muda entra pronto, já troquei o link apresentação, também na por favor, L3. professor Olival Ok. Tá, se eu vou trocar apresenta já. lá e já começa. Agora aparece aqui que tem 122, né? Dois Aumentou. segundos, tá aparecendo já. Dá as boas-vindas. Então, eu vou começar, então. E aí o professor Já Olival se estou apresenta Está transmitindo Tá, comigo, e na né? L3 já tá Então, aparecendo Cida, você também. mesmo faz a apresentação breve. Tá, Então, a gente eu já muda entro pronto, já troquei o link apresentação, também na por favor, L3. professor Olival. Ok, então, eu vou começar. Boa noite a todos. Desculpem o problema técnico, nós não conseguimos transmitir pelo outro link, então criamos um novo link. Eu lamento muito o atraso e o problema técnico. Então, nós temos o prazer de receber para a palestra de abertura o professor Olival Júnior. O professor Júnior é o atual diretor do CNPq, professor doutor, professor doutor da Universidade Federal da Bahia. Então, eu chamo agora o professor Ademar Nogueira para fazer uma breve apresentação do professor Olival e passar a palavra ao professor Olival. Professor Ademar. Bom, eu vou ser muito breve, apenas agradecer mais uma vez a presença do professor Olival e dizer que ele tem uma longa experiência nessa área da história do desenvolvimento científico e tecnológico, em que nossa Universidade Federal da Bahia é uma grande referência, é uma pessoa de notório saber nessa área, né? E é um importante representante, um grande ganho que a comunidade científica tem com a sua atual, seu mandato atualmente como diretor científico do CNPq. Tá? O professor Olival tem grandes méritos na nossa universidade, inclusive contribuindo para que agora recentemente a UFBA, juntamente com outras universidades também, naturalmente, né, obteve a nota máxima no recredenciamento pelo INEP. Professor Olival, seja bem-vindo. Bom, boa tarde a todos, quase boa noite, né? Boa noite em particular aqui aos organizadores do COPET, o Cláudio, a Poliana, o Laus, e também queria saudar o Ademar, meu amigo de longas décadas, também o Cristiano Capovilla, que também é um amigo que me fez o convite. E na etapa inicial aqui da nossa conversa, quando ainda não estava no ar, eu fiz a observação de que eu não ia fazer uma palestra, o que eu acertei com o Cristiano. O que eu ia fazer era uma espécie de uma saudação estendida. Acho muito importante que vocês estão no 4º congresso dessa natureza, portanto é uma história já de certo êxito. Provoquei vocês a fazerem o próximo evento de forma presencial ou híbrida, né? E o que eu quero fazer, então, é uma espécie de um comentário, uma saudação estendida. Mas essa saudação estendida, eu lido com uma dificuldade. A dificuldade é que o tema que vocês trazem à tona, a interdisciplinaridade na ciência e na educação, é um tema que pode ser abordado por vários ângulos, e eu tenho que escolher um determinado objeto para fazer um comentário que, digamos assim, seja minimamente preciso. Né? Então, eu escolhi uma temática que eu sei que é muito importante para vocês e que eu também considero extremamente relevante, que é a temática da implementação dos bacharelados interdisciplinares na ciência brasileira, nas universidades brasileiras. Né? Sobre esse tema, então, eu quero dizer umas 2 ou 3 palavras sobre as dificuldades históricas para a implementação, digamos assim, desses cursos, não é? E, em seguida, eu quero fazer alguns comentários mais sobre as possibilidades renovadas que eu acho que existem atualmente para cursos dessa natureza. Não é? Então, eu começo pela nota mais histórica. A nota mais histórica não é muito animadora para vocês, porque eu sei que todos vocês que estão envolvidos na construção dos bacharelados interdisciplinares
e do que eu conheço dos meus colegas da UFBA, o Ademar é um testemunho disso, é sempre uma reclamação sem fim. Tá? Porque falta isso, porque falta aquilo, porque não tem apoio, porque não tem compreensão. Ouço falar também, mas não conheço bem, de algumas instituições que, na prática, começaram bem, avançando na estruturação dos bacharelados interdisciplinares, mas que deram alguns passos para trás. Mas, muitas vezes, eu acho que essa discussão, falta a essa discussão um certo senso mais de perspectiva histórica que pode nos levar a compreender de que as dificuldades para a implementação desse formato do ensino superior têm encontrado dificuldades ao longo da história do Brasil. E é isso que eu queria, então, chamar a atenção de vocês. É claro que bacharelados interdisciplinares, ou a ideia de um grande ciclo básico, é uma ideia de sucesso em várias partes do mundo. Tá? Eu, como historiador da ciência, pesquisador em história da ciência, a gente sempre lembra que o Thomas Kuhn é uma figura fundamental na estruturação da história e da filosofia da ciência no século XX. Ele era um físico teórico e ele vai se mover na direção da história da ciência porque ele foi chamado por um personagem, que vocês sabem que é um personagem chave na história desses ciclos básicos mais gerais, não? Que foi o Conan, o James Conan, o reitor da Universidade de Harvard. A Universidade de Harvard tinha, então, um curso que era um curso de ciências para... veja aqui que o Zé Renato se associou, saudação também ao Zé Renato. Você acha que você estava com outro link, é por isso que eu não lhe fiz a saudação inicial, Zé Renato, me desculpe. Então, o James Conan, portanto, ele organiza um curso que era a ideia de que a democracia americana precisava, no quadro democrático da sociedade norte-americana, era preciso que todos os que passam pela universidade conhecessem um pouco da ciência, um pouco dos métodos da ciência, um pouco dos grandes resultados da ciência, para que pudessem opinar numa sociedade democrática sobre os rumos da ciência. E ele organizou, então, um curso que é um livro-texto, vocês podem procurar aí, certamente vocês conhecem, é o Harvard Case Studies, em que eles pegaram vários tópicos de casos da ciência para discutir com os estudantes no ciclo inicial o que era digamos assim, como a ciência funcionava. Esse que era o foco. Então, nesse sentido, não era uma introdução conteudista, não era um curso de física geral experimental como que a gente conhece, não era um curso de química geral, não era um curso de cálculo, era uma ideia de uma introdução a como a ciência opera. E o James Conan chamou o Thomas Kuhn, um doutor em física, para dar aulas nesse curso. E é assim que o Thomas Kuhn se converte à história da ciência, publica um livro que se chama A Revolução Copernicana, que é um livro anterior ao livro dele, Estrutura das Revoluções Científicas, que é o livro mais famoso e o mais influente, mas que eu diria que a Revolução Copernicana, é um livro publicado 4 anos antes, em 58, é um livro que é absoluta referência para quem queira dar os primeiros passos na história das ciências. Né? Por exemplo, é um livro que na licenciatura, no curso inicial da licenciatura em física, era um livro que a gente utilizava, é um livro que a gente utiliza mesmo na pós-graduação de História da Ciência da UFBA. Não? Então, eu digo assim, nós temos digamos assim, um pedigree nobre. Não? Se eu fosse para outros países, a gente ia encontrar a mesma coisa. Você pega o sistema europeu de ensino, em particular o sistema francês, que eu conheço um pouco mais de perto, 2 anos te dão um título, o 3º ano você tem um título de maîtrise, que não é o nosso mestrado, e o 4º ano é que você tem, juntando os 4 anos, é que você tem o equivalente da nossa graduação. É, portanto, uma tentativa, no âmbito da Universidade Francesa, mais recentemente, de vencer uma profissionalização ou uma especialização precoce. Não?
E eu citei tudo isso aqui de começo para dizer que essa história que eu estou fazendo referência, ela tem uma conexão importante com essa história de bacharelados interdisciplinares no Brasil. Se vocês forem olhar, tem um livro do James Conan sobre o entendimento da ciência que foi traduzido para o Brasil nada mais nada menos do que pelo Anísio Teixeira, que é o personagem central quando a gente vai discutir a ideia de bacharelados interdisciplinares no Brasil. Por quê? Porque o Anísio foi um grande educador, sim, foi um grande gestor de educação, foi o precursor da ideia de escola de tempo integral no Brasil, um educador profundamente inspirado nas ciências, na educação norte-americana e na filosofia norte-americana, no pragmatismo, particularmente do Dewey, né? E, portanto, o Anísio tinha plena sintonia com essas tendências presentes nas universidades norte-americanas. E não por acaso é isso, ele é o tradutor para o Brasil desse livro do James Conan. Né? Eu não vou me estender, voltar a falar do James Conan, mas é um personagem central na história norte-americana. Ele foi um dos coordenadores do projeto da bomba atômica. Infelizmente aparece como um personagem absolutamente secundário no filme Oppenheimer, né? E foi um homem de Estado norte-americano. Ele foi um embaixador norte-americano na Alemanha, derrotada e dividida entre os Estados Unidos e a União Soviética. Né? E, ao mesmo tempo, foi esse humanista. Né? E também tinha ideias completamente, eu diria... Hoje, aqui no Brasil, algumas das ideias do Conan, ele se deixa chamado de comunista, porque o Conan, em algum momento, ele passou a defender a ideia de que tinha que abolir o direito de herança, porque toda geração deveria ter o desafio de refazer seu patrimônio. Né? É evidente que o Conan não tinha nada de socialista, nada de comunista, era aquilo que na tradição norte-americana se chama de tradição liberal, que não é o liberalismo nosso, do Paulo Guedes e desse pessoal, né? É uma certa corrente no espectro político norte-americano. Né? Então, o Anísio, ele bebe nessa tradição e ele traz essas ideias aqui para o Brasil. Mas, assim como a história do Anísio é uma história de tragédia, afinal de contas, a morte do Anísio até hoje é envolvida de um não esclarecimento sobre as circunstâncias da morte. Nós temos um colega na Universidade Federal da Bahia, que o Ademar conhece bem, que é o professor João Augusto Rocha, que tem pesquisado sobre isso, sobre as circunstâncias muito estranhas do modo como o Anísio morre numa queda de elevador, né? Assim como a vida do Anísio foi marcada por essas circunstâncias, vicissitudes da história política do Brasil, seus projetos educacionais também. Então, você vai encontrar um traço do Anísio e um traço dos primeiros bacharelados interdisciplinares lá na criação da UDF pela Prefeitura do Rio de Janeiro, em 1934. Né? E a UDF termina sendo fechada, foram várias as circunstâncias que levaram ao fechamento da UDF, e claro que na literatura vocês vão dizer assim, a UDF foi fechada porque veio a tal da lei de desacumulação de cargos, você não podia ter 2 cargos públicos, né? E a maioria dos professores da UDF eram professores da UDF e funcionários públicos, e professores da Universidade do Rio de Janeiro, aqui hoje é a UFRJ. Né? Mas o fato é que aquele projeto da UDF era um projeto liberal demais, democrático demais para o Brasil, que no contexto do Estado Novo vai marchando para uma perspectiva mais autoritária. Por quê? Porque a UDF foi uma iniciativa que tinha vários professores liberais, progressistas, mas tinha o apoio do prefeito do Rio de Janeiro, Pedro Ernesto, que é alguém que estava ligado à Aliança Nacional Libertadora, não? A aliança que vai ser responsável pelo levante de 1935, o que vai ser um dos pretextos para o Estado Novo, e, portanto, naquele contexto, a UDF fica na contramão da história e é fechada. Não? Bom, as ideias de Anísio ressurgiram no Brasil em outro contexto. Ressurgiram com muita força quando Juscelino Kubitschek, vocês sabem bem disso, decide criar uma universidade aqui em Brasília. Né? Reza a lenda que não estava nos planos iniciais do Kubitschek ter uma universidade aqui. E alguém convenceu ele que não pode ter uma capital do país sem ter uma universidade.
E assim como tinha que ter uma grande catedral, um grande teatro, o Juscelino se convenceu que tinha que ter uma grande universidade. E entregou a organização da universidade a duas pessoas, o Anísio e o Darcy Ribeiro. E os dois convergiram para o projeto da UNB, que é certamente o precursor do que é a ideia de bacharelado interdisciplinar no Brasil. Num certo sentido, é o precursor, digamos assim, desses bacharelados interdisciplinares que estão hoje implantados, né? Se você pega, não conheço a diversidade de onde eles estão implantados, mas se eu tomo como referência ao UFABC, eu posso dizer, pelas ideias que estavam presentes na criação da UFABC, que o modelo que estava na cabeça do Bevilacqua e de outros era olhar para a Universidade de Brasília. E a Universidade de Brasília é uma universidade que começa com, digamos assim, com grandes esperanças no âmbito da física, da história da física, que eu conheço melhor. É uma universidade que começa trazendo um grande cientista brasileiro de volta ao Brasil, que foi o Roberto Salmeron, que é o diretor dos institutos de ciências básicas, né? E o Salmeron traz o Jaime Tiômino para organizar o Instituto de Ciências Exatas, ou de Ciências Físicas, eu não me lembro o nome exato, e eu conheço um pouco dessa história e tenho um testemunho de alguém que viveu na Universidade de Brasília nessa época, que foi o meu orientador de doutorado, Michel Paty, vivo ainda. Ele vem trazido pelo Salmeron para trabalhar na Universidade de Brasília. E as conversas com Michel Paty são conversas que são testemunhos de quem viveu as duas faces da Universidade de Brasília. A primeira face é o que o Michel diz assim, que o Michel Paty era um físico, um grande físico, e que em algum momento da sua vida ele vai se converter para a filosofia. E a minha interação com o Michel, ele foi meu orientador como professor de filosofia, e não como físico. Meu doutorado é em História da Ciência, não é em Física. Mas o Michel, ele fala sempre assim, mas a Universidade de Brasília, a gente cruzava nos mesmos departamentos com fulano de tal do departamento de cinema, com o outro que era músico, com o outro que era arquiteto. Ele ainda hoje, portanto, 60 anos depois, ele é completamente fascinado pelo que foi aquela experiência. E a outra face dessa experiência é que essa experiência foi truncada em 65, quando a universidade é invadida pela Polícia Militar. Esse meu antigo orientador foi preso por uma besteira. Ele, como francês, nunca tinha visto a polícia dentro da universidade, e ele era, e até hoje é, completamente aficionado por fotografia e por filmes de 8, como é que se chamava? 8 milímetros, né? E aí ele sai filmando. Vocês podem imaginar que ontem, como hoje, esse negócio de você filmar a ação da polícia era um problema, né? Ele passou a noite na cadeia, né? E aí, então, a experiência da Universidade de Brasília foi truncada. Outra universidade é recriada, e ela foi truncada porque os 250 professores da Universidade de Brasília pediram exoneração, porque não aceitaram a submissão da universidade aos ditames do regime que tinha se instaurado em 64 no Brasil. É claro que a Universidade de Brasília reviveu, né? Ela hoje é uma grande universidade, ela hoje busca beber na fonte daquele projeto inicial, mas não é a mesma coisa. Não é o mesmo projeto que teve continuidade. O projeto original teve descontinuidade. Nós tivemos duas outras fortes tentativas de criação do modelo do ciclo básico, o modelo dos bacharelados interdisciplinares. O primeiro deles, eu acompanhei de perto como estudante. Eu entrei na Universidade em 72, no curso de Engenharia Elétrica, lá na Politécnica, onde o Ademar se formou. Então, qual foi o contexto? A reforma universitária de 68. A reforma universitária é um tópico para a história do Brasil. Precisa ser melhor estudada, porque é um objeto complexo. Não se reduz a nenhuma explicação simplista. Meus tempos de estudante, a reforma universitária era o acordo Mercoseide, o relatório Meira Matos e a iniciativa do regime militar. E nós estávamos contra. É assim que eu comecei a minha atividade política na velha escola de engenharia, Ademar, contra a reforma universitária.
Com o tempo, eu e tantos outros compreendemos que a reforma universitária era complexa. Ela foi implantada por um regime autoritário, mas ela tinha várias ideias que remontavam tanto à Universidade de Brasília quanto ao movimento pela reforma universitária que a UNE e que professores universitários tinham desencadeado ali nos anos 61, 62, 63. É assim que se acabou com a figura do catedrático, é assim que se criou a figura dos departamentos, é assim que se criou a figura dos institutos de ciência básica. Bom, só que essa reforma universitária, ela enfrentou resistências nas universidades, resistência das universidades já instaladas, e ela foi implantada a ferro e fogo. Não teve debate, porque, note, a reforma universitária começa a ser implantada na transição de 68 para 69. Quando você chega em fins de 68, 13 de dezembro de 68, você teve a promulgação do Ato Institucional número 5, e você teve, portanto, toda uma geração de estudantes brasileiros, estudantes universitários, que foram cassados das universidades. Eu participei da Comissão da Verdade, que a UFBA fez, várias universidades fizeram, e é absolutamente chocante, porque você pega assim, a matrícula de fevereiro ou março de 69 foram cerca de 60 estudantes que não precisou aplicar ato número 5, não precisou aplicar decreto 477, nada. Simplesmente foi um ato administrativo por ordem da 6ª Região Militar que disse não matricula essa turma. Então, é nesse ambiente, por exemplo, que na UFBA foi implantada a reforma universitária. E, portanto, a reforma universitária foi recebida com rejeição por parte dos estudantes e também parte dos professores. Algumas universidades avançaram mais na implementação da reforma universitária. A UFBA foi uma, graças ao Roberto Santos, que era o reitor da época. A Universidade de Londrina foi outra. E outras fizeram reformas mais, eu diria assim, meia boca. Né? E, portanto, aquele projeto, aquela ideia do ciclo básico foi derrotado ali. Eu conto uma pequena história que o Ademar talvez tenha mais bagagem aqui para entender a ironia da história. Né? Essa implementação da reforma universitária, você entrava num curso pelas grandes áreas, era um ciclo básico, e você fazia um segundo vestibular dentro da universidade. Isso começou em 70 para 71, e aí começou o protesto, a universidade recuou um pouco, chegou no segundo ano. Você voltou a entrar pelos cursos profissionais, a minha geração que entra de 71 para 72 já entra nos cursos profissionais, e eu fiz parte da geração que ajudou a enterrar essa história do ciclo básico na universidade. Porque a gente fez um movimento contra esse provão, porque para a gente era um segundo vestibular. Né? Foi a minha iniciação política, na vida política, foi isso aí. Mudo agora para vocês entenderem a ironia da história. Décadas depois, talvez uns 40 anos depois, o professor Roberto Santos criou a Academia de Ciências da Bahia, e numa exposição que eu fiz lá, o professor Roberto Santos assistia todas as exposições, sentado lá e tal, e eu disse, professor Roberto, eu lamento ter que lhe dizer, mas eu fui um daqueles estudantes que ajudou a enterrar a reforma universitária que o senhor queria implementar na UFBA. E aí eu brinquei, eu disse, mas professor, tem coisas da sua reforma que foram muito importantes e ficaram para a UFBA, e tem outras que nós derrubamos. O ciclo básico nós derrubamos, mas coisas importantes que ficaram, os institutos de ciência básica. É assim que a UFBA passou a ter instituto de biologia, instituto A UFBA não tinha tradição em pesquisa básica nas ciências exatas. A UFBA tinha tradição nas artes e nas biológicas e na medicina. Né? E é assim que a gente começou. O professor Roberto Santos deu risada e ficamos assim. Eu quero dizer, portanto, que é um episódio no qual um projeto de reforma universitária foi truncado. Ele foi introduzido parcialmente pelas circunstâncias políticas da época. E o último episódio, esse vocês conhecem muito bem, que é o episódio dos recentes, dos bacharelados interdisciplinares, no contexto do REUNI. Né? Aí as resistências foram de outra ordem, eu não tenho suficiente conhecimento do que se passou no Brasil inteiro, mas a sensação que eu tenho é que faltou um projeto mais do Estado brasileiro de reformar a universidade. No fundo,
terminou em cada universidade sendo uma negociação, às vezes bem feita, às vezes mal feita, do tipo, desde que vocês ampliem o número de vagas, com ou sem bacharelados interdisciplinares, vocês vão ter mais vagas, mais grana, mais verba, etc. e tal. Claro que nesse movimento do Reúne, nós tivemos uma componente importante, que foi a criação das novas universidades. E aí, na minha opinião, as novas universidades puderam avançar mais, não é porque sejam melhores ou piores do que as universidades existentes. Primeiro, porque é mais fácil você reformar uma universidade quando você parte do zero. Não é? Veja que eu citei o exemplo da Universidade de Brasília, mas nós temos um outro exemplo de enorme sucesso, que é a Unicamp na mesma época. E é uma história de sucesso de A a Z, a Unicamp. Não é? E sempre que eu falo Unicamp, algumas pessoas me lembram assim, mas era fácil reformar uma universidade quando você parte do zero. O difícil é você reformar uma universidade quando você não parte do zero. E aí as dificuldades são de várias ordens. Tem dificuldades mesmo de resistência, de coisas conservadoras, mas tem dificuldades também que são o papel das disciplinas científicas. Então, o papel das disciplinas científicas, com isso eu vou me aproximando dos meus finalmente, não pode ser vista como o bandido dessa história. Por quê? Comunidades científicas, na transição do 19 para o 20, meados do século XIX, essas comunidades científicas, elas se especializaram e elas constituíram comunidades científicas. Não existe a comunidade científica em geral, você tem a comunidade da física, da química, e subdivisões. E, portanto, nem sempre essas comunidades científicas, portanto, e onde você tem comunidades sólidas, essas comunidades são um trunfo importante que tem que ser levado em conta em qualquer projeto de universidade. Então, nem sempre essas comunidades encararam com bons olhos o rumo que a universidade estava tomando. O caso da UFBA foi muito, digamos assim, exemplar nessa direção, independente de outros aspectos que a implantação do Reúne aqui tenha tido. Então, eu acho que agora nós estamos vivendo um outro momento na vida do país. Um momento em que a gente amargou o pão que o diabo amassou. Quem achava que o fim do mundo era o governo Temer, tá certo? A gente pôde ver nos 4 últimos anos do que a sociedade brasileira foi capaz de produzir. Ninguém em sã consciência, mesmo em livros de ficção, poderia ter imaginado o que o Brasil se transformaria. Para as universidades, vocês sabem, nós nos transformamos no alvo do ataque expresso do governo federal. Era a Universidade da Balbúrdia, era a universidade que plantava maconha, era a universidade que produzia droga sintética. Alguns dos nossos pesquisadores foram execrados. É o caso do nosso presidente do CNPq, o Ricardo Galvão, que foi exonerado da direção do INPE quando liberou os resultados mostrando os índices de queimado na Amazônia, e resistiu à tentativa do governo de que ele torcesse os dados. É o caso de 2 pesquisadores que recentemente foram reintegrados na medalha que tinham recebido, 2 pesquisadores do Amazonas, um da Fiocruz, outro da Federal do Amazonas. Tinha publicado as primeiras pesquisas mostrando que a hidroxicloroquina não era esse remédio adequado para o coronavírus, e uma outra professora que trabalha com sexualidade. E eles receberam a medalha, quer dizer, receberam, o Diário Oficial publicou a medalha, mas no dia seguinte o governo federal se deu conta e simplesmente publicou no Diário Oficial uma nova versão excluindo o nome dos 2. Eu cito esses 3 casos, mas tem vários outros. Você pega Débora Diniz, grande socióloga, antropóloga brasileira, que se afastou do Brasil porque não se sentia segura no Brasil. Então, esse período difícil ficou para trás e a gente vive hoje um novo momento na vida do país. E, nesse novo momento, a dimensão ciência e tecnologia é muito importante. E, claro, a dimensão educação também. Então, eu acho que hoje nós vivemos mais um momento
em que nós pudemos ensaiar na busca das questões de uma transformação na ciência e tecnologia e na educação no Brasil. Não vou falar muito sobre a educação, eu só quero dizer que certamente os reitores, o ministro da Educação, estão com problema na mesa. Vai fazer o quê? Mais do mesmo? Vai fazer diferente? Não sei. O que eu quero dizer é que está na ordem do dia, de novo, não tratar a universidade como um bando de baderneiros, mas o que fazer com a universidade. E aí eu acho que o debate é muito importante, e certamente bacharelados interdisciplinares podem entrar nessa, digamos assim, nessa agenda. Do lado da ciência e tecnologia, eu quero chamar a atenção só de um aspecto que me parece que os BIs têm um papel. E aí eu diria particularmente os BIs de CIT. Tá? É que o novo governo, nós aqui no CNPq, a professora Mercedes na CAPES, nós estamos plenamente convencidos de uma coisa que vocês sabem. A diferença é que agora nós no governo também estamos convencidos. Até porque nós não estávamos no governo, agora estamos no governo. É a ideia de que o Brasil precisa ter uma ciência mais diversa e mais inclusiva. Nós precisamos aumentar a diversidade e aumentar a inclusão na ciência brasileira. Nós precisamos ter mais mulheres, mais pobres, mais negros, mais indígenas, mais gays, quanto mais diversidade nós tivermos na ciência brasileira, melhor. Por duas razões. A primeira, porque nós estaremos fazendo um resgate histórico, incluindo na atividade científica setores da sociedade que historicamente foram excluídos. Se eu falo das mulheres, então a gente sabe que esse negócio de acesso ao ensino superior para a mulher é coisa do século XX. O número de casos, o caso da Madame Curie é tão emblemático, porque era o caso isolado da pessoa que conseguiu superar uma determinada barreira. Não? Então, então trata-se de resgate histórico, mas trata-se também de uma percepção que é generalizada no mundo hoje. É a percepção de que quando você lida com problemas, e particularmente problemas complexos, uma diversidade de perspectivas, uma diversidade de sensibilidades, uma diversidade de abordagens é algo frutífero para a solução do problema. É a ideia, portanto, de que a diversidade produz uma melhor ciência. Essa ideia hoje não tem nada de esquerdista, nada disso, gente. Você vai encontrar isso em editorial da revista Science, editorial da revista Nature. Não? Essa ideia, o editorial da revista Nature, inclusive, nem fala em incluir inclusão étnico-racial, porque os britânicos não pensam de que eles não se pensam como tendo sido colonialistas, né? O que eles se pensam é assim, é preciso incorporar os pobres na ciência, é o discurso que está lá na revista Nature. Mas é preciso incorporar os pobres para ter uma ciência melhor. Né? Veja, a gente pode puxar esse assunto para o lado de, então, problemas complexos, requerem abordagens interdisciplinares e requerem equipes diversificadas. Né? Mas eu quero puxar para o outro lado, para o lado de que a gente precisa ter, em certas profissões, e aqui eu vou marchar para o meu finalmente, tá certo? Quando você olha a dimensão, digamos assim, eu vou agora me limitar à dimensão de gênero, tá certo? Quando você olha a dimensão de gênero, nós estamos com os dados no CNPq aqui, nós respondemos uma carta da SBPC mostrando isso. O problema é complexo, tem profissões que você venceu essa barreira, você tem uma maioria de mulheres, mesmo entre as pesquisadoras. Tem outras comunidades disciplinares que estão longe do problema afrontado. Mas aí tem duas outras camadas. Uma camada é que você tem um problema que os estudos feministas nos mostram, tem o nome de telhado de vidro, é que quando você progride para as posições mais importantes da carreira, aí o número de mulheres cai. E você tem um outro fenômeno é que, quando você vai olhar quais são as áreas em que você continua tendo uma subrepresentação de mulheres, mesmo na entrada, aí as chamadas ciências da natureza, computação, engenharia, tá certo? Um certo bloco das chamadas STEAM, aí elas aparecem com destaque.
Então, portanto, o problema da inclusão e da diversidade na ciência brasileira requer um ataque em várias frentes. Não é? Não pode ser o mesmo ataque na disciplina da história, que eu conheço bem, que na disciplina da geologia. Tem que ser políticas diferentes. Não é? E aí, um ponto focal do atual governo é a atenção para aumentar o número de jovens nessas áreas em que as mulheres estão subrepresentadas. Nós estamos na iminência de sair com um edital chamado Meninas nas Ciências, engenharias e outras disciplinas. É um edital de 100 milhões de reais, e esse edital, o foco não é um edital só de pesquisa, é uma combinação de pesquisa com extensão, porque o foco do edital é você fazer a reflexão, mas fazer uma ação indutora para trazer alunas do segundo grau da educação básica para esses cursos. Né? E nós temos desafios semelhantes com outros focos, com a presença étnico-racial, presença de indígenas. Não é? Recentemente, nós firmamos um entendimento com o Ministério da Igualdade Racial, pelo qual sai até o final do ano um edital chamado, esqueci agora o nome do edital, é um edital para bolsas para o exterior, doutorado sanduíche e pós-doc para mulheres, negras, indígenas e ciganas. Então, portanto, a nossa agenda, eu estou falando mais da questão de gênero, porque essa a gente conhece mais os dados empíricos, a gente consegue delinear melhor a complexidade. Em outros casos, a gente tem poucos dados empíricos. Não? Por exemplo, o nosso Lattes, os currículos Lattes, só recentemente passou a abrir uma janelinha para você declarar, fazer identidade étnico-racial, mas a maioria ainda prefere não declarar. Portanto, você tem poucos dados e não tem uma série histórica que permita a gente abordar o problema com mais efetividade. Ora, mas se eu olho, então, para esse problema de que nós temos uma subrepresentação de gênero, mas certamente étnico-racial, nas áreas de ciências exatas, engenharias e tudo mais, é evidente que aqui, bons bacharelados interdisciplinares são, eu diria, o melhor candidato para aumentar a inclusão das universidades brasileiras. Então, se eu posso finalizar fazendo uma proposta, um desafio para vocês, é vocês continuarem defendendo as coisas dos BIs, certamente, mas vocês abordarem as autoridades aqui no CNPq, na CAPES, no MEC, dizendo o seguinte: opa, nós temos uma solução aqui para aumentar o número de mulheres nas engenharias, aumentar as condições de acesso e permanência das mulheres nesses cursos. Nós temos uma solução para colocar mais negros em engenharia, o acesso pelo BI. Não é uma solução que vai excluir a universidade, que tem o acesso diretamente pela engenharia. O que eu quero dizer é que vocês têm uma boa solução, uma boa candidata em mãos para propor ao governo que essa candidata, que essa trajetória possa ser reforçada. Eu pego uma universidade como a minha, a Federal da Bahia, a implantação dos BIs teve muita resistência. Eu também não vou discutir aqui se os BIs foram bem ou mal implantados. O que eu quero dizer é o seguinte, é que hoje, não vou dizer que não existe ainda resistência, mas a própria realidade se impôs, no sentido de mostrar que esses BIs são bons celeiros para estudantes para outros cursos. Não? Ou seja, mesmo quando você torce o problema da ideia do BI para ele virar somente a transição para o curso de progressão linear, como chama, não? O CPL, hoje todos os cursos, você pega o curso de medicina, não tem mais resistência, porque os alunos que vêm dos BIs são excelentes dentro do curso de medicina. Não? Então, portanto, eu acho que a gente vive, portanto, um bom momento para vocês retomarem o debate, não só entre vocês, mas com as universidades, com as agências, de um projeto de relançar os BIs como mecanismo e estratégia de aumentar a inclusão e a diversidade na ciência brasileira. É isso que eu tinha para dizer. Estou à disposição aqui para continuar a conversa com vocês, respondendo a uma ou outra pergunta. Muito obrigado, professor Olival.
Palmas aí. Convidado. Eu acho que a gente tem algumas perguntas do público, né? Ademar, Laos, tem alguma Bom, pergunta? então nós temos uma pergunta que veio na plataforma, professor. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pela fala. Estou trazendo aqui uma pergunta que veio da plataforma da Gessé Cruz, que diz: que impactos estão previstos para as universidades, tanto federais quanto privadas, com a mudança recente do governo? O senhor poderia tecer alguns comentários? Qual a sua percepção em torno dessa pergunta? Comenta uma por uma ou vocês querem agrupar? Bom, vamos agrupar. Eu posso então já, também nesse sentido aí, eu posso até aproveitar e fazer também um comentário breve. Qual o futuro que você vê para os bacharelados interdisciplinares? Bom, eu vou juntar as duas perguntas e para dizer o seguinte, olha, de um lado eu não tenho uma resposta precisa e pronta, não tenho. Não me preparei e também eu confesso que no desafio que eu estou aqui na diretoria científica do CNPq, esse problema não está, digamos assim, no centro das minhas atenções. Não? Agora, a resposta que eu tenho, então, veja, para a primeira pergunta, eu vou dar uma resposta parcial e tentativa, que é a que eu ensaiei no final. Então, veja, eu não sei, eu não posso dizer qual é o impacto, em geral, do novo governo no âmbito das universidades. Eu não tenho uma resposta para isso. Sei que, claro, um primeiro impacto é que a gente voltou a ser universidade. Você anda pelo MEC sem medo de ser taxado de estar plantando. Eu tenho um colega na Universidade Federal da Bahia, o professor Sérgio Ferreira, dos melhores químicos que nós temos no Brasil, trabalhava comigo na pró-reitoria e eu brincava com ele, porque mesmo na miséria e na tragédia a gente tem que dar risada da gente mesmo, né? E eu dizia para ele, pô, você está ferrado na vida, você vai acabar a sua vida, vão invadir o teu laboratório, a Polícia Federal vai invadir o teu laboratório atrás da produção de drogas lá no Instituto de Química. Então esse medo não existe mais. Então essa é a mudança. Agora, tirando isso, resta o problema de qual é o futuro. Então o impacto é normalizar a relação das universidades com a sociedade e com o governo. Mas esse normalizar implica uma pergunta: qual é o papel da universidade na sociedade que queremos? Qual é o papel da universidade no país que queremos? Então, sobre isso eu não vou avançar em nenhuma resposta, porque eu não tenho isso aqui sistematizado e elaborado. Mas acho que essa pergunta está na ordem do dia. Agora, o que eu falei de maneira mais precisa é que a conversa aqui no CNPq, na CAPES e certamente no Ministério da Educação precisa aumentar a diversidade e a inclusão da ciência brasileira. E parte dessa afirmativa precisa aumentar a diversidade e a inclusão naquelas carreiras em que você tem uma subrepresentação, em particular, de mulheres. Engenharia, computação, etc. e tal. Então, o que eu digo para os BIs, Ademar, é que os BIs podem ser uma das soluções que devem ser colocadas na agenda para dizer, olha, está aqui um dos caminhos, não é o único, não estou dizendo que é o melhor nem o pior, mas é um caminho que a experiência das últimas décadas de BIs mostra de que ele é um mecanismo de aumentar a diversidade e aumentar a inclusão. E, portanto, eles devem ser apoiados pelo MEC, pela CAPES e pelo CNPq. Muito obrigado. Concretamente, esse edital de Meninas na Ciência. Se vocês aí do IAC de Salvador não entrarem com um projeto para concorrer nesse edital, eu vou aí em Salvador puxar a orelha de vocês. Muito obrigado, professor. Bom, há um comentário aqui do senhor Gustavo Alves. Ele diz que atualmente, cursa o BICT, no caso lá da Federal do Mato Grosso, e aponta que gosta muito do curso, que é bastante amplo, permite escolher o melhor roteiro, o melhor percurso formativo no momento adequado. Então eu só queria trazer esse comentário dele.
E eu gostaria de trazer uma pergunta em cima do último ponto que o senhor tocou, que é, bom, a necessidade, né, de buscarmos estratégias para aumentar a inclusão e a diversidade. Bom, aqui na Unifal e também conversando com os colegas de BICT de outras universidades, um grande desafio, um grande problema que a gente não consegue resolver é em torno daquele estudante que trabalha durante o dia. Então ele tem duas jornadas, uma de trabalho, que toma o dia inteiro, geralmente das 8 às 5, 5 e meia, e para 7 em diante começar um curso, né? Então, no momento que ele já está cansado, ele tem que estudar. Eu gostaria que o senhor compartilhasse, dentro da sua experiência, dentro do que o senhor tem observado no CNPq, boas práticas ou ações que trouxeram uma condição melhor para estudante trabalhador, lembrando que muitos deles, né, são, obviamente, mulheres, são negros, então, entendo, né, que entra um pouco nessa temática da diversidade. O senhor poderia fazer alguns comentários, apontar um pouco da sua experiência conosco? Posso. Aqui eu posso falar com mais precisão, não pela minha experiência no CNPq, porque eu não lido diretamente, e também a experiência, eu tenho 5, 6 meses aqui. Mas o Instituto de Física da Federal da Bahia introduziu o primeiro curso estritamente noturno da Federal da Bahia, o curso de Física, licenciatura em Física, na altura de 1998. Durante quase 15 anos, 13 a 15 anos, eu era o professor do primeiro ano e da primeira disciplina desse pessoal. Né? E era o primeiro curso estritamente noturno, porque nós tínhamos cursos como Direito e Contábeis que tinham parte noturno, parte diurno. Né? Esse era uma pessoa-chave na implementação disso, foi o professor José Fernando Moura Rocha, e ele era um obcecado pela ideia, tem que ser tudo noturno, a biblioteca tem que funcionar, a secretaria tem que funcionar, a cantina tem que funcionar, tem que encontrar uma solução para o pessoal sair do campus em segurança, porque sair 10 horas, 10 e meia da noite, tinha um problema de segurança. E eu devo dizer para vocês que existiam muitos colegas nossos, gente progressista, gente de esquerda, que achava que não ia dar certo esse negócio de curso noturno, só vinha aluno de segunda qualidade. Tá? E eles queimaram a língua. Queimaram a língua, porque alguns dos bons alunos que nós tivemos no Instituto de Física, com o tempo, eles vieram pelo curso noturno. Alguns dos meus bons alunos, posteriormente, na pós-graduação, vieram por esse mecanismo. Eram alunos com perfil diferente, não eram os alunos chegados à algazarra e, às vezes, a pouca responsabilidade com o estudo que eu tinha no diurno. Eram alunos, em princípio, mais sérios, mais dedicados, alguns com dificuldades de formação matemática, a gente enfrentava isso, e para mim isso ficou uma lição. A lição é, o curso noturno bem organizado, lição número 1, o curso noturno bem organizado, hoje, depois a UFBA generalizou esses cursos noturnos. Você entra no campus da UFBA, o campus de Ondina, antes da pandemia você entrava, é um campus que é difícil de estacionar carro, porque o estacionamento é uma loucura. Era uma loucura aquilo ali, cheio de gente. Então, solução número 1, cursos noturnos com a mesma qualidade, com os bons professores que atuam no curso diurno. Então, curso noturno eu diria que é a primeira, ou seja, não pode ser curso noturno meia boca, não pode ser uma parte de dia e uma parte de noite, tá certo? Tem que ser tudo integralmente noturno. E a universidade tem que estar preparada para, nos mínimos detalhes, para receber esse pessoal. Então, hoje, por exemplo, a universidade tem o ônibus, o BusUFBA. Estou sempre falando da universidade, que é a que eu conheço melhor. O BusUFBA tem que rodar até 10 e meia da noite, até a última rodada. Né? Então, curso noturno, eu diria assim, que é a solução número 1. A segunda solução é a experiência que a gente tem na Universidade Federal da Bahia. Nós temos necessidade de termos uma política estudantil que forneça restaurante universitário, residência para estudantes de camadas desfavorecidas, de camadas que não podem morar na cidade em que
a universidade está localizada sem a universidade ter esses recursos. Isso pode parecer óbvio, mas não é tão óbvio. Pega aí o Ademar, tá certo que ele disse que eu fui professor dele, o que é verdade, mas ele não é tão mais novo do que eu, não. Não é bem assim, tá certo? Mas ele vai lembrar que, por exemplo, a UFBA teve restaurante universitário em Priscas Eras, muito bom, era na Vitória, né, que é o corredor da Vitória, que é o metro quadrado mais caro de Salvador. Depois a UFBA criou um restaurante universitário no campus de Ondina, era mais ou menos, a comida não era muito boa, não. Ali onde hoje é a Facom, Ademar. Você sai dali do teu iate, passa, era a Facom. Não sei se você... Almocei ali, sim. Pois é. Depois, aquilo ali fechou na década de 90. E nós passamos quase 20 anos sem restaurante universitário. E a universidade achava normal não ter restaurante universitário. Não? E, de um certo número de anos para cá, nós, certamente do governo Lula para cá, dos primeiros governos Lula, nós voltamos a ter um restaurante universitário. Não à altura do que a gente precisa, mas só o fato da gente ter restaurante universitário e ter os postos de distribuição em São Lázaro, no campus do Canela, não é que mudaram o perfil da universidade, mudaram, mas eu diria assim, a UFBA hoje não pode existir sem restaurante universitário, sem transporte e sem uma linha, digamos assim, de apoio de apoio à moradia dos estudantes. Né? E essa linha de auxílio tem outros derivativos. Por exemplo, tem que apoiar se o cara é estudante de odontologia, precisa comprar livro, precisa comprar instrumentos, ou seja, tem que ter creche, é a outra variante fundamental. Então, eu posso estar enganado na sigla, mas eu acho que a sigla do programa do governo federal que permite assistência estudantil se chama PNAES. Não sei se a Ademar confirma isso. Então, defender o PNAES e o reforço do PNAES é crucial para você defender a manutenção desse pessoal na universidade. E eu diria mais, que o nosso grande desafio hoje é que o PNAES possa ser utilizado também para apoiar os estudantes carentes na pós-graduação. Porque o PNAES não foi concebido para pós-graduação, é uma verba carimbada, você não pode usar para outra coisa, o que é bom, mas na medida que você incorporou gente nova e gente com poucos recursos na pós-graduação, a falta dos recursos do PNAES é um grande problema. É um grande problema. Então era isso que eu teria para dizer, Laus. Não, por favor. Temos as pró-reitorias de ações afirmativas também, né? Também. Minha resposta não é exaustiva. Eu respondi assim, de bate-pronto, duas coisas cruciais para a pergunta do Laus. Curso noturno e a política de ações afirmativas com o PNAES. Porque se tirar o PNAES, não adianta manter a aparência da pró-reitoria. Não? Eu sou de uma geração que o equivalente do pró-reitor é uma figura de menor expressão lá na universidade. Você deve se lembrar disso, Ademar. Na gestão João Carlos Salles, você lembra, ainda é a mesma pró-reitora, Cássia. É uma pró-reitora muito influente, muito importante na universidade. Em parte pelo mérito do João Carlos, que escolheu ela, uma mulher negra, servidora da universidade, muito inteligente, muito habilidosa. Então, em parte pela decisão de João Carlos, muito pelos méritos dela, mas eu diria, Cássia não seria Cássia na UFBA se não tivesse o PNAES. Muito obrigado, professor. Laus, eu estou com o meu horário no limite. Eu comecei sem limite de tempo, mas agora estou... Porque, digamos assim, eu estou sendo chamado para subir aqui para conversar com um negócio meio urgente aqui na CNPq. Então, talvez mais uma pergunta e a gente encerrar. Perfeito, professor. Então, trago a última pergunta, só que eu vou reservar essa pergunta para o Chile, para a Poliana, ou até mesmo o próprio Ademar. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Professor Olival, eu estudei curso noturno na USP, e na USP tinha essa estrutura, né? À noite. Né? Travou. Travou? E agora? Professor Olival, só um comentário, né? Eu estudei na USP, né? Fiz física noturno, trabalhava, e na USP tinha toda a estrutura, né? Biblioteca à noite, restaurante à noite.
etc. Mas não é sobre isso que eu gostaria de falar. Mas você é um exemplo vivo do que eu estou te argumentando, Cláudio. Eu fiz mestrado na USP também. Eu sei a importância daquele curso noturno. Eu saía da USP 9h30, 10 horas da noite. Passava a manhã lá, porque a noite era uma outra roda. Eu tinha um professor, inclusive, o professor Alberto da Rocha Barros, eu não sei se você chegou a conhecer. Você chegou a conhecer? Conheci. Rocha Barros, conheci. Eu aprendi mais conversando com Rocha Barros à noite na cantina do que nos cursos na USP, rapaz. Então, o que eu queria falar, senhor, é o seguinte, né? Nos últimos anos eu tenho ido nas escolas de ensino médio, tanto pública como privadas, para falar sobre bacharelados interdisciplinares. É uma coisa interessante, assim, que assim, eu falo do bacharelado interdisciplinar no seguinte modelo, né? Você entra para a universidade, depois você faz a escolha profissional. Você acha que é esse caminho de vender o bacharelado interdisciplinar, né, para o ensino médio? Né? E assim, eu acho que assim, os bacharéis interdisciplinares podem influenciar como esse modelo de ingresso, né? Porque o atual, quando assim, o aluno tem 15, 16, 17 anos, ele tem que fazer escolha por uma carreira no vestibular. Né? Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Veja, Cláudio, primeiro eu fiquei muito contente de saber que você se graduou no noturno da Física da USP, que você conheceu Rocha Barros. Veja, esse argumento, aí, eu diria assim, que historicamente foi o argumento mais importante para o ciclo básico e para o curso, os BIs, tá certo? O que eu estou trazendo aqui é sem prejuízo desses argumentos, tá certo? Eu estou trazendo um outro argumento. Para mim, o BI é um instrumento fundamental para ampliar a diversidade e a inclusão nas universidades brasileiras, em carreiras como física, como engenharia, como química e tudo mais. Poliana, alguma pergunta final? Uma colocação? Só um minuto, Poliana, antes de você falar. Muitos dos meus alunos no curso noturno, Cláudio, sabe o que eles eram? Técnicos da Petrobras. Interessante. Pois é, o que trazia um problema, porque eles não iam querer ser físicos, eles não iam trocar. Muitos deles queriam ter um diploma de física para depois se aposentar da Petrobras, vir a ser professor de física, tá certo? Agora, seja qual for a motivação deles, eram bons alunos e é função da universidade ter qualificado melhor esse pessoal. Eu não tenho um estudo de egressos para saber onde é que esse pessoal foi parar, entendeu? Eu tive uma experiência, e de novo aí eu apelo ao Ademar, durante um tempo a Petrobras tinha um prédio dentro da UFBA, que era o PAF 3, não é isso, Ademar? O PAF 2. E eu me lembro que uma vez eu precisei ir lá para resolver um problema, era um congresso que a gente estava organizando na UFBA, em 2010, e o meu choque, rapaz, quando eu entrei ali, é que eu nunca fui tão bem recebido na minha vida, do cara que estava na portaria até o diretor, porque quase todos tinham sido meus alunos no curso de física. Né? Então, assim, qual foi o efeito disso, eu não sei, tá certo? Mas eu quero valorizar aqui o curso noturno e o bacharelado interdisciplinar em várias dimensões. Né? A dimensão, aqui eu estou falando agora do pessoal da Petrobras, é a dimensão que o Laos perguntou, como é que combina trabalho com universidade? Pode combinar, oferece curso noturno de qualidade. Poliana. Eu acho que uma pergunta que veio complementar aqui também é a questão dos cursos que são EAD. Aqui na Universidade Federal do Vale do Rio em Mucuri, onde eu atuo, a FJM, que a gente está em Diamantina, é uma universidade interiorizada. O nosso público tem bastante dificuldade de acesso à instituição, então eles vão ao mínimo das aulas presenciais possíveis. Então a gente explora ferramentas EAD, a gente tem cursos EAD, que talvez possa ser também outro mecanismo de ser explorado, obviamente não cursos integralmente EAD na questão do presencial, mas explorar alguma ferramenta, que a gente tenha outras ferramentas, possibilidades de ensino de distância, além dos cursos noturnos, né, o contraturno, para a gente poder possibilitar que esse curso tenha acesso às universidades, né. O debate é muito rico, aqui na Event3, na plataforma, estava aparecendo várias perguntas interessantes sobre o tema.
inovação do ensino, o sistema BI, né, tanto BI quanto ELI estavam bastante aparecendo também, e não só na graduação, mas o pessoal também perguntou, fizeram alguns comentários, teceram alguns comentários sobre a possibilidade de também ter um curso de pós-graduação que tenha essa vertente interdisciplinar de base. Eu, pessoalmente, não consigo imaginar como que uma pós-graduação, que é já uma especialidade, algo que a gente se aprofunda, poderia ter esse início já nessa questão interdisciplinar, mas é algo a ser pensado. O BI, inicialmente, era algo que para nós era fora do padrão, era fora da caixinha, então por que não pensar em algo na pós, né? Peraí, o vovô está terminando, só um minuto só, peraí. Mas agradecer a participação, a colaboração, também as colocações foram super enriquecedoras, deu para ver que o pessoal interagiu bastante bem também ali na plataforma, e passo para os demais membros aí da mesa para poder fazer algum comentário final. Liana, eu queria fazer 2 comentários sobre o que você falou. Bom, primeiro dizer o seguinte, que você é uma filizarda, porque imagine a pessoa morar e trabalhar em Diamantina, certo? Eu sei que é interior, mas olha aqui interior, tá certo? O segundo, em princípio, eu acho que a EAD é uma ferramenta poderosa. Eu não quero fazer um comentário tão enfático como eu fiz sobre os outros, pela minha limitada experiência com a EAD. Então, eu não falo com a mesma propriedade com que eu posso citar os cursos noturnos, mas eu concordo plenamente contigo de que é uma outra ferramenta que está aí à nossa disposição. Bom, então, podemos concluir, então, eu tenho uma outra coisa ainda. Eu queria deixar o meu e-mail e a minha disposição de tirar dúvidas ou comentar alguma coisa mais específica que vocês e o público que está nos acompanhando queira. Então, é um e-mail simples, porque é meu nome, olival.junior@cnpq.br. A gente vai colocar no link da Eventrace para atualizar para o público também, então. Zé Renato, colocações finais, por favor. Agradecer demais o professor Olival por essa abertura primorosa, né? De fato, a gente coroa a abertura do COB7 na dimensão que ele tem, proporcional às falas, à experiência, à história que o professor Olival trouxe para a gente, e essa perspectiva. Acho que nos despertou bastante, professor, quanto a para onde rumarmos com os BIs. Né? Acho que a sua palestra de hoje, a sua fala de hoje, foi muito inspiradora nesse sentido, de repensarmos para onde vamos levar os BIs. Né? Então, obrigado por aceitar o convite, obrigado ao Cristiano pela interlocução, e obrigado novamente por abrilhantar o start do nosso congresso. Professor Ademar, suas colocações finais, por favor. Bom, mais uma vez, agradecer também ao professor Olival, ao mestre com carinho. Eu estou presenteado aqui agora com o meu netinho, que teve que vir aqui. Eu peço desculpas aí, mas não tem como, né? É um bebezinho aqui, não tem como. Parte da vida. Tá bom, faz parte. Então, muitíssimo obrigado ao mestre com carinho, né? E eu só sei com certeza que a ciência brasileira tem muito a ganhar com a gestão do professor Olival à frente da diretoria científica do CNPq. Olival, muitíssimo obrigado. Bom, agradecer a todos vocês por uma boa conversa, fiquei muito contente e me coloco à disposição de vocês em particular para a gente continuar essa conversa por outros canais e aí por outros mecanismos. Tá certo? Tá certo. Muito obrigado. Um grande abraço, então, gente. Boa noite. Um grande abraço, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite, Sheila. Boa noite, Poliana, Ademar. Poliana. Boa noite, pessoal. Boa noite, participantes também, né? Gente, eu lamento aí o problema aí. Eu vou checar os outros links, tá? Eu vou ver o que aconteceu. Você interrompeu a transmissão, Chico? Interrompi. Ah, tá. Não, mas isso é coisa que